Pronto, chegamos. Glória a Deus, isso aqui, né, varão? Aleluia. Então, Graças demais, meu amado pastor. glória a Deus, agora está tudo certo. Tudo na benção. Essa Verdade. ferramenta é uma ferramenta muito boa para live compartilhada no Facebook, no YouTube também. Ferramenta que eu Sim, uso para fazer live com meus amigos, porque o Instagram está muito engarrafado e a gente está evitando o Instagram esses dias para. Aqui é mais fácil. Bem-vindo aí a todos que estão chegando para a nossa live. Pessoal que for chegando aí, vai dando um salve aí, um shalom, para a gente saber que você está aí. O tema da nossa live de hoje é intercessão em meio ao caos. Então, tema abençoado verdade. aí. Vamos orar para a gente começar, né? Enquanto os irmãos chegam aí. Vamos sim. Pai, nós Amém. queremos te louvar por esse momento aqui na tua presença, de poder Em compartilhar a tua palavra, de poder ministrar nome de sobre Jesus. esse tema tão importante nesses dias. Nós queremos te bendizer, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas, mesmo quando nós sentimos que Verdade. tudo sai do nosso controle, da tua presença nada sai. Colocamos as pessoas Amém. que vão assistir essa live ao vivo, aquelas que vão assistir depois, em tuas mãos, e te pedimos que o seu Espírito Santo possa ministrar-nos nessa noite, em nome de Em Jesus. nome de Amém. Pastor de Clay, está com a palavra? Diga aí, fale aí, libera. eu. Nós estamos nesses dias, né, falando muito sobre essa questão do impacto que está acontecendo na nação brasileira e também no mundo, pastor Santos. E nós sabemos que existe um povo na terra pela qual Deus o confiou de clamar a ele e ele também responder este povo. E eu estava muito pensando no Senhor, porque, graças a Deus, o Senhor tem sido um homem que não só tem estado no Brasil, mas fora do Brasil também ministrando, principalmente sobre a intercessão, aonde o Senhor nos deu a graça um tempo de viajarmos juntos, e eu vi muitas vezes você ministrando sobre a intercessão, e veio no meu coração falar sobre esse tema tão importante, o poder da intercessão em meio ao caos. E uma das coisas que os irmãos aqui da igreja estavam me perguntando é: qual o impacto da intercessão em meio a todo esse momento tão difícil que nós estamos vivendo? Você me ouviu aí? Ouvi sim, eu estava Pois só é. conferindo o nosso retorno para ver como é que tá. Como é que Certo. estava o retorno, entendeu? Tá bom o áudio, que o pessoal aí tá bom. Repete a pergunta, por favor, só porque eu estava conferindo o áudio aqui, eu acabei ouvindo duas vezes, não peguei. Certo. Qual A o, primeira pergunta, eu até quero perguntar para o senhor como é que eu faço aqui para compartilhar, que alguns irmãos estavam mandando mensagem lá, procurando saber como é que faz para entrar para assistir. aquele E como link não que eu deu tempo logo primeiro, compartilhar, aquele link que eu enviei né? para você primeiro é o link da live. Primeiro link Uhum. que eu vou reencaminhar aí é o link da live. Então, quem clicar nesse link aí já vem direto para a live. Vou estar mandando agora também para os meus contatos. Então, aí o pessoal Certo. Aqui que. agora, para mim Só fazer isso enviar. aqui, vai ter que sair aqui agora? Não sei, acho que sim, né? Aí Não, então agora. vamos continuar, depois eu compartilho com eles, eles assistem. Certo. Então, a primeira pergunta, pastor Santos, qual a importância, eles me perguntaram qual a importância da intercessão em meio a esse momento difícil que nós estamos vivendo? Foi essa a primeira pergunta que houve quando eu falei desta nossa live. A primeira pergunta que surgiu no coração do discípulo aqui foi: qual a importância da intercessão em meio a esse momento? Na verdade, a oração e a intercessão, ela faz parte da vida de todo aquele que crê em Deus. Eu tenho dito que nós não podemos fazer da oração o estepe da nossa vida. A gente não pode
fazer da oração 190. Então, agora é o momento de orar. Não, sempre é momento de orar. Mas é interessante Com porque certeza. em momentos como esse agora, que a gente está vivendo, nesse exato momento, as pessoas elas estão mais quebrantadas. Elas estão, na verdade, temerosas de tudo que tem sido anunciado. O número de mortos está chegando já a quase 5.000 pessoas. Não é um número pequeno. Comparado ao tamanho do Brasil, não chega nem a 0,5%, não chega. Mas é a família de alguém, é o ente querido de alguém, e existe uma linguagem que é a linguagem que o ser humano respeita. A única linguagem que o ser humano respeita é a linguagem do sofrimento. E quando nós estamos bem, nós somos um. Quando nós estamos sofrendo, nós somos outros. Então, até a nossa postura muda na oração quando a gente está debaixo de pressão, debaixo de medo. E eu creio que nesse momento no Brasil, não somente no Brasil, mas nas nações, existe um peso muito grande sobre os céus, que é o peso espiritual do mal mesmo, onde Uhum. existe toda uma ameaça satânica que visa colocar no coração das pessoas medo. Por quê? Porque o medo é a fé pelo avesso. O medo é você crer naquilo que não vai te fazer bem. Então, é uma espécie de fé. E nesse medo que a gente tem visto se levantar, os céus espirituais das nações, eles acabam acumulando nuvens negras espirituais que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar, não conseguem ver. E as orações dos filhos de Deus são como fachos de luz que sobem aos céus e vão dissipando essas nuvens negras. Então, à medida que os filhos de Deus Glória a levantam Deus. altares de oração nas suas casas, nos seus lares, aonde quer que seja, nas ruas, como algumas pessoas têm feito agora, é como se eles estivessem acendendo fachos de luz que sobem aos céus e alcançam os céus, fazendo com que aquilo que tem que descer dos céus desça. E o que é que tem que descer do céu? Do céu vem o socorro. O salmista Davi diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Então, nesse momento, é um momento muito importante da igreja entender que a vitória começa levantando um altar ao Senhor. A vitória não começa fazendo protesto no Facebook, na internet. Amém. A vitória não acontece brigando por redes sociais, quem está certo, quem está errado. É um momento para a igreja se achegar diante de Deus, porque a intercessão nesse momento, a oração nesse momento, tem um papel muito poderoso de limpar os céus, para que aquilo que tem que vir venha e se manifeste aqui para nós, os filhos de Deus. Desde que começou todo esse período, que nós temos dobrado as nossas orações, intensificado as nossas orações, acreditando muito sinceramente que Deus está fazendo algo grande no Brasil. Mesmo em meio a tantas notícias ruins, mesmo em meio a tanto caos e a tanta coisa que está acontecendo, mas nós temos certeza que não está acontecendo coisas piores porque a igreja tem orado. Então, a intercessão tem um papel muito importante nesse momento. Ezequiel 22:30 diz: procurei dentre eles um homem que estivesse na brecha pela cidade. Como eu não encontrei, lá no texto de Ezequiel diz: como eu não encontrei, eu vou destruir a cidade. Então, enquanto tiver uma voz que clama, um atalaia que ora, um intercessor que abre os céus, um Elias que levanta um altar, Satanás não vai conseguir realizar o propósito dele, não. Então, a intercessão nesse momento é extremamente importante, principalmente para jogar as diferenças por terra entre os pastores, entre as igrejas, porque a grande proposta de Deus é unidade nesse tempo. Tem duas palavras que têm queimado no meu coração, que é arrependimento e unidade. Essas são as duas palavras de Deus para esse tempo. Amém. Amém. A segunda pergunta, pastor Santos, que alguns discípulos também me perguntam, algumas pessoas, hoje mesmo uma pessoa me perguntou lá no trabalho,
Pastor Ediclei, como diferenciar uma pessoa que ora, porque todos nós oramos, e a gente falou muito isso na época na intercessão, e como descobrir alguém que intercede muito mais do que alguém que apenas ora? E eu disse, rapaz, nós vamos estar numa live hoje falando exatamente sobre o poder da intercessão, e essa pergunta é crucial, porque muitas pessoas oram, mas como se descobrir nesse meio tempo aí os intercessores? Como identificá-los? A intercessão não é apenas orar, na verdade. Quando nós começamos a aprender sobre intercessão, a primeira coisa que a gente aprende é que interceder é receber o que está no coração de Deus e trazer para a terra. A gente, quando começa a orar, nós erroneamente somos ensinados que a oração tem mais a ver com falar. Então, como é que a gente chega diante de Deus? A gente chega diante de Deus, já chega falando. Ó Deus, o Senhor precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer isso. E aí, nós vamos falando o que Deus precisa fazer, como se nós que soubéssemos como tem que ser feito. E a verdadeira intercessão, né, diferente de apenas orar, interceder é silenciar a alma diante de Deus, escutar o que está no coração de Deus, receber o que Deus tem, né? Eu tenho feito uma pergunta para o Pai nesses dias, qual é a tua movimentação nos céus? Eu falei aqui numa pregação, cujo tema é Onde estão os Elias de Deus, que foi uma ministração que eu fiz para esse tempo, onde eu disse que Deus não vai gerar uma resposta para o Covid ou para esse tempo, porque Deus não espera o problema acontecer, Deus não espera o problema acontecer para criar uma resposta. Na verdade, Deus já tem uma resposta antes de surgir o corona, Deus já tinha uma resposta. Deus não esperou o homem cair no Éden para que o cordeiro fosse morto. Antes do homem cair, o cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Antes da fome chegar no Egito, José já era rei, já estava lá como governador. Antes de Abraão sacrificar Isaac, o cordeiro já estava lá preso pelos chifres. Antes da forca ser preparada para Mardoqueu, Esther já era rainha. Então Deus não chega depois, ele já chegou, ele já tem a resposta. E aí a intercessão verdadeira é você chegar diante de Deus agora, como filho de Deus, silenciar a alma e perguntar, Pai, o que o Senhor quer que a gente ore? O que é que o Senhor quer que a gente fale para os céus? Quais são as proclamações proféticas que o Senhor quer que nós venhamos anunciar aos céus do Brasil? Então, interceder não é só orar, falar com Deus. Não, interceder é se conectar com o coração de Deus e escutar o que o Pai quer. Então, quando o verdadeiro intercessor descobre o sentido da intercessão, é isso que ele faz. Ele se coloca diante do Pai, ele traz o Brasil, ele diz, olha, está aqui a nação, está aqui a praga, mas o que está no teu coração? O que tu queres? O que tu tens a fazer nesse tempo? E aí eu falei domingo pregando, né, eu preguei sobre Neemias, falando sobre a restauração, e eu disse que muitos de nós somos muito parecidos com Moisés. A gente quer a resposta, mas não quer ser parte da resposta. Só que a resposta de Deus inclui a gente. A resposta de Deus inclui a gente. Eu quero a resposta. Muitas vezes a gente quer a resposta, mas não quer ser parte da resposta. E quando Moisés perguntou a Deus o que ele queria, Deus falou, eu quero um libertador, e é você, cara. Você quer ir libertar o povo? Então, a gente sempre quer orar, mas não quer fazer parte da resposta. E eu creio que Deus já tem uma resposta para esses dias. E eu e você, as pessoas que estão nos acompanhando, nós somos parte da resposta. Então, interceder é descobrir o que é que o Pai já tem feito e trazer. Nós sabemos que, na verdade, não é fácil essa parte aí de se calar diante do Eterno, né? A nossa alma, na verdade, ela é como uma criança que fica dentro de nós, trazendo muitas indagações. E esse segredo aí de calar a alma, Pastor Santos, como a pessoa pode fazer para calar a alma ao ponto de discernir a voz do Senhor? Nós vamos ter um treinamento agora
em maio. O treinamento ia ser feito presencial, mas por conta da pandemia, nós cancelamos e vamos fazer agora um webinário agora no mês de maio, que é um treinamento profético ensinando as pessoas a ouvir a voz de Deus. Porque quando nós chegamos na igreja, eu, por exemplo, não fui educado a orar para ouvir, eu fui educado a orar para falar. Então, eu falava muito com Deus, eu achava que falando muito, eu estava orando bem. E a gente segue essa escola, né? Eu costumo dizer que se você se converte na Igreja Universal, aí você ora igual os pastores de lá, né? Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, estamos aqui na tua presença nessa hora. E o Senhor tem que fazer, meu Pai. Aí você ouve ali o Macedo orando, você vai orando igual. Se converte lá na Igreja da Graça, né? Você ouve o missionário, ô poder de Deus. Ô mal eu te digo fora. Lá na Deus é Amor, né? Davi Miranda, ô Senhor, meu Pai. Então a gente chega e a gente vai sendo inserido num ambiente de oração, isso não estou dizendo que é errado, mas a gente não vai aprendendo os caminhos certos, os passos certos da oração. E eu costumo dizer que a maturidade da oração está quando você aprende a ouvir mais do que falar. Só que ouvir não é tão fácil, tão simples quanto parece. Aí nesse treinamento que nós vamos fazer, vai ser um webinário, né? Que vai ser um sábado, vão ser 4 aulas, onde nós vamos falar sobre como você praticar exercícios bíblicos e espirituais que vão levar você a aprender a ouvir a voz de Deus. E aí eu sempre digo que é mais ou menos assim, como aqueles rádios de antigamente, né? Aqueles rádios a pilha, aqueles radinhos. Meu pai tinha um, você roda ali, né? Aí ele... Você vai rodando o rádio até que você acha ali uma faixa ali, ela encaixa certinho numa sintonia, e aí você capta as rádios. Então, como é que funciona essa questão das rádios? Agora, nesse momento, existem ondas sonoras. Aqui e aí, as ondas sonoras das rádios que estão em atividade, pelas antenas que elas têm, só que eu, para captar essa onda sonora, eu tenho que usar um aparelho de captação, seja o celular, seja um rádio. Não quer dizer que as ondas sonoras não existem, quer dizer que eu não as escuto com meus ouvidos naturais. Eu preciso de um aparelho, seja um celular, qualquer aparelho que... Paz, querido Leandro, chegando aí, grande abraço. Rio de Janeiro, Rocha Miranda. Então, não quer dizer que não existam ondas sonoras. Eu não estou ouvindo. Mas quando eu ligo o rádio, o que acontece? O som não sai de dentro do rádio. O rádio é apenas um aparelho transmissor. Ele capta a onda sonora e ele, pelos alto-falantes dele, libera a onda sonora. Mas aquele som não é produzido no rádio. Ele é um instrumento de captação. Eu costumo dizer que no nosso espírito, aqui no nosso espírito, dentro do nosso espírito, existe uma faixa, uma sintonia, onde a voz de Deus ecoa limpa, claramente. E o grande desafio dos filhos de Deus é aprender a descobrir como Deus fala com eles. Alguns filhos de Deus são sensitivos, eles sentem. Outros são auditivos, eles ouvem, outros são visuais. Então, no nosso treinamento, nós ensinamos qual o caminho para você descobrir da maneira mais fácil como Deus fala com você. Mas a voz de Deus pode se fazer tão clara na sua mente, no seu coração, no seu espírito, como a sua própria voz. Quando você para pensar, você ouve a sua voz. Então, e aí o maior inimigo nesse processo de ouvir a voz de Deus não é o diabo, por incrível que pareça. O maior inimigo é a nossa alma, inquieta, tagarela, que quando a gente fecha os lábios, a alma continua falando. Você vou ficar quieto aqui diante de Deus, aí a alma fala, você tem que ligar para fulano, você não assistiu isso, você tem que ir em tal lugar. Então, o grande desafio é silenciar a nossa alma, como Davi fala no Salmo 131, versículo 2. De certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada para com a sua mãe, assim a minha alma para comigo. Então, esse caminho para silenciar a alma, que é o caminho que a intercessão constrói, às vezes sem você ter nenhum conhecimento, apenas se interessando pela presença, o próprio Deus vai ensinando. Então, a gente vai estar fazendo esse treinamento aí, eu vou estar anunciando nas redes sociais a partir agora do início do mês. Aí os nossos queridos que vão assistir esse vídeo, que tiverem interesse, me chama no privado,
para que você possa fazer esse treinamento, que depois desse treinamento te dou uma garantia. Você vai ouvir a voz de Deus como nunca antes você ouviu. Nunca antes. E as pessoas me perguntam, pastor, você ouve a voz de Deus todo dia? Todo dia. Várias vezes ao dia. Como é que você sabe que é a voz de Deus? No treinamento eu te ensino. Esse curso vai ter algum custo? Vai sim, vai ter um investimento na verdade eu falo que é custo, eu falo que é investimento, né? Vai ter um investimento de R$30, muito barato. Nosso último curso foi Jornada Blindagem Emocional, foi 90. A gente fez uma promoção de 70. E esse curso, esse treinamento profético, ele vai ter o valor do investimento de R$30. Então, a minha equipe sugeriu 50, mas a gente vai colocar um preço promocional. Na verdade, o preço é 50, original mesmo, porque quando o curso estiver pronto, ele vai ser vendido por R$47,90. Então, o valor dele agora vai ser um valor promocional, vai ser R$30. É uma oferta, na verdade, né? Uma oferta para o ministério. A gente tem esse ministério de ensino na igreja. Um dia até um irmão colocou assim uma postagem minha, né? Que de graça receber e de graça dar. Não, na minha igreja é ensino de graça. É só você vir congregar aqui que você vai receber tudo de graça. Ah, com certeza, né? Faz um treinamento desse, você não está compartilhando palavras, você está compartilhando tempo, você está compartilhando experiência. E isso tem um investimento. Tem que ter um investimento aí para você aprender. Meu pastor, essa aqui é uma pergunta minha nesse momento. O mundo inteiro está num caos e eu sei que existem muitos profetas de Deus, muitos intercessores, e a gente ouve muitas vezes, eu tenho ouvido muito pouco rede social, na verdade eu tenho ouvido os seus vídeos, assistido mais o Senhor e muitas vezes o Anderson Silva. São esses dois que eu tenho ouvido, fora meu pastor, nosso pai espiritual, apóstolo Joselito. Mas a minha pergunta é, uns fala uma coisa, que Deus está aí tratando com o povo e Deus também está tratando com a igreja, dentro dessa questão da coronavírus. A segunda pergunta engloba aqui a nossa questão da nação brasileira, nós estamos vendo aí agora o que o nosso presidente está passando, e como, perguntando do coronavírus, desse vírus que está matando milhares de pessoas, como os intercessores podem estar fazendo as perguntas certas para Deus, para estar recebendo a resposta certa. E em questão do nosso presidente, como interceder por ele e pelo o coração do Brasil. Assim, eu dito aqui na igreja que é um tempo de recomeço para a igreja, para as famílias e tudo, né? Estava falando com meus amigos da Colômbia, que esse é um tempo de reset, né, de resetar, de recomeçar. E Deus está, sim, tratando com a igreja. Eu acho que quando a gente fala de arrependimento, o arrependimento começa na casa de Deus, começa na igreja. Então, eu creio que Deus está tratando a igreja, sim. Creio, não tenho dúvida. Até uma das minhas pregações, eu falei que se a igreja tiver que ficar fechada até dezembro, para eles entenderem isso, como os governantes querem fechar, vai ficar. Porque Deus não está preocupado com o templo fechado. Quem está preocupado com o templo fechado é pastor, que paga aluguel, que precisa que o povo vá para lá, né? E assim, eu quero honrar aqui os discípulos que caminham comigo, porque nós passamos 3 anos ensinando para os nossos filhos espirituais, todos os nossos discípulos, que igreja não é templo, né, onde a gente vai, esse local que a gente nem chama de igreja aqui na nossa comunidade, a gente chama de local de reunião, ele não faz falta hoje, assim, a gente sente falta da comunhão com os irmãos, dos momentos juntos com os irmãos, mas, assim, o meu povo tem mantido fidelidade em dízimo, oferta, sem vir na igreja. Alguns têm vindo, têm compartilhado a fé, os que não vêm têm ofertado e devolvido seus dízimos, porque aprenderam o princípio, eles não precisam estar aqui para receber uma bênção para fazer isso, eles aprenderam a lei da semeadura. Então, Deus não está preocupado com o templo fechado, Deus está preocupado, na verdade, Deus não está nem preocupado, Deus está interessado que a igreja se desperte para esse momento, entendendo qual é o seu papel. E aí eu acho que isso que você está falando, por exemplo, do tratar de Deus com a igreja, está relacionado também à questão política. Porque, assim, qual é o papel da igreja nesse cenário político, né? Quando foi convocado esse jejum aí que o presidente convocou, teve uma briga, né? Uns crentes, deve jejuar, outro não deve jejuar. E a minha opinião, né, eu fiz o jejum, porque se o Haddad tivesse ganhado,
e ele fosse o presidente do Brasil, e o Haddad, que é do PT, fizesse a convocação com a proposta que foi feita, a proposta foi: aquele que crê no Senhor, quiser jejuar pela nação, que jejue. Eu obedeceria a convocação, porque eu veria a convocação para aqueles que creem, e eu sou um dos que creem. Então, assim, o quadro político do Brasil é muito tenso nesse momento. Eu prefiro não expressar minhas opiniões em redes sociais, até por uma questão ética, né, de entender que eu tenho a minha opinião política. Eu votei no presidente Jair Messias Bolsonaro, vou votar de novo em 2022, não tenho nenhuma dúvida disso, mas, assim, não aprovo todas as decisões que ele toma, nem a maneira como ele lidar com algumas coisas, mas eu não coloquei um Deus lá, não coloquei o meu voto não elegeu um impecável, o meu voto elegeu um homem falho, que comete erros como qualquer outro, e esses erros, eles, até o momento, no meu ponto de vista, são toleráveis, porque eles não ferem os meus princípios, que é a família, que é a vida, que é a fé. No momento que esses princípios eles forem violados, eu não tenho mais por que apoiá-lo dentro da minha casa, como eu faço, né, e dentro do meu reduto familiar. Em relação à nação, eu acho que o nosso papel como igreja é fazer o que a palavra diz. Nós temos que orar para os governantes. Nós não vamos mudar a nação, o curso da nação, indo para a rede social defender nem o presidente Jair Bolsonaro, nem defender os outros. Eu acho que nós, como discípulos de Jesus, temos que usar as redes sociais com muita inteligência, para a gente não cair no engodo e ser um Maria vai com as outras. Então, qual é o meu papel? Meu papel é orar. Volta e meia eu acho uma postagem interessante, faço, se alguém faz um comentário e discorda, eu não entro na briga. Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar a opinião das pessoas. Se elas não gostam, se elas não concordam, é um direito delas, isso é democracia. O que não pode acontecer é nós sairmos do campo da razão, pelo menos, não falo nem do campo da fé, mas do campo da razão mesmo, da inteligência, e ficarmos brigando, discutindo, falando mal, né, como se fôssemos inimigos por causa de políticos. Eu não tenho político de estimação. Eu não tenho nenhum político de estimação. Eu acho que a política ela é um campo minado e não é um lugar para a gente estar se expressando, falando tudo que acha que tem que falar. Então, o que é que eu faço hoje? O que é que eu faço hoje pelo presidente? Eu oro. Oro não só por ele, eu oro pelo Brasil, eu oro pelo Rodrigo Maia, eu oro por todo mundo. Eu não oro para o Rodrigo Maia sair, eu oro pelas autoridades em eminência, para que Deus lhes dê sabedoria, porque a palavra do Senhor diz que o coração do rei está na mão do Senhor, e ele inclina para onde quer. Eu acho que a soberania de Deus, ela não respeita a democracia. Eu acho, não, eu creio. A soberania de Deus não respeitou monarquia, que era efeito soberano, e não vai respeitar a democracia. Um rei soberano chamado Nabucodonosor, um dia se pôs em pé no seu palácio, olhou para a grande Babilônia e disse: ó Babilônia, que eu construí com a força dos meus braços, que eu construí com a força dos meus exércitos. Nesse momento, o Criador soberano se ofendeu, porque aquele rei, mesmo sendo ímpio, as vitórias dele tinham sido permissão divina. Então, esse Deus que está sentado lá no trono soberano, ele interfere na monarquia. E ele vem até esse homem e diz: olha, porque você não reconheceu a glória que te foi dada, você vai virar bicho e vai comer capim, junto com os jumentos. E a soberania de Deus não se aplica só na punição. A soberania de Deus se aplica que durante 7 anos ninguém tomou o trono dele. Ninguém tomou. O trono dele ficou lá. Imagina que quando o rei está em sã consciência, ele é traído, ele é tirado do seu trono. Imagine um rei insano, comendo grama, tirado bicho. Era a oportunidade para qualquer pessoa dizer que ia tomar o trono e tomar. Mas a soberania de Deus não só tratou com ele, como também preservou o trono dele. Quando ele voltou a si, quando ele recobrou o seu juízo, ele reconheceu que o soberano reina. Acima de reis, de homens, é ele que levanta, é ele que abate. Se Deus quiser tirar quem quiser que seja do poder, ele tem seus meios.
E os meios de Deus são mais drásticos que os nossos. Ele tira. E se Deus quiser que se mantenha, vai se manter. Pode tentar o que for. Se Deus quiser que esteja lá, vai estar. Por quê? Porque na minha concepção de reino, eu sei separar, né? O que é ser igreja e o que é viver dentro dessa visão política. Então, eu sempre falo o seguinte, que não importa se Herodes está no trono, contanto que Jesus esteja nas ruas, o reino de Deus vai avançar. Então, quem está no trono pode me favorecer ou não me favorecer. Eu estou com Cristo. Isso para mim é importante. Vou orar pelo presidente, como eu oro pelos 3 poderes, como eu oro pelo Supremo, como eu oro por todos, pedindo a Deus que lhes dê sabedoria e que os conduza. O que eu puder fazer democraticamente, de maneira correta e legal, para poder mudar o destino da minha nação, eu vou fazer. E o que eu posso fazer é votar. Votar certo. Meu pastor, a Bíblia fala da intercessão de Abraão por Ló. A Bíblia também fala da intercessão de Radassa e Ester pelo seu povo no cativeiro. E a Bíblia também fala de um intercessor que era Neemias. E também fala de Ananias, um camarada que não era pastor, que não era apóstolo, que não era profeta, mas que sabia discernir a voz de Deus e que Deus dava para ele não somente o nome da pessoa que era Paulo, que era Saulo, mas também a casa de Simão e uma rua chamada Direita. Nesse cenário que nós estamos vivendo agora, eu quero ler um texto aqui que me chamou muita atenção hoje no meu devocional, Provérbios, capítulo de número 28, diz assim: quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo toda hora. Como intercessor, algumas coisas que acontecem na nação, e essa mudança de governo a qual eu estou intercedendo, e ela vem mudando de uma forma trágica, até Deus estabelecer nesse tempo, ou em outro tempo, o governo que ele quer para a nação. Mas como intercessor, como Abraão que intercedeu por Ló para tirar Ló de Sodoma e Gomorra, como Radassa que orou para que não acontecesse morte sobre o seu povo, como Ananias que ouviu a voz de Deus para trazer Saulo, que foi transformado em Paulo. Essa questão aqui de Provérbios, quando ele declara que a nação só troca de governo por causa do pecado, o intercessor pode intervir? Na verdade, assim, eu acho que o intercessor, ele não é que ele pode intervir. Acho que o papel do intercessor é orar para que a vontade de Deus seja feita. Uma coisa eu tenho clareza, isso para mim está claro. A vontade que está sendo feita na terra não é a de Deus. Né? Se fosse, né, tem gente que diz assim, se Deus é tão bom, porque acontece isso, se Deus é tão bom, porque acontece aquilo. A vontade perfeita de Deus só operou antes do homem cair. Depois que o homem caiu, 3 vontades começaram a entrar em choque na terra. A de Deus, a do homem e a do inimigo. Então, assim, a vontade de Deus, ela sempre será boa, perfeita e agradável. E, quando eu oro pela nação, eu oro dizendo o seguinte: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Essa é a minha oração. Quem me ensinou? Jesus. Então, quando Jesus diz que a gente tem que orar clamando para que o reino venha e para que a vontade do Pai seja feita, significa que a vontade dele não está operando totalmente na terra. Em relação ao intercessor alterar o curso da nação, ele pode sim. Países que eu fiz parte durante vários anos do projeto Transform World, junto com alguns irmãos de vários países, que contavam histórias de cidades inteiras que foram transformadas pelo poder da oração. Eu creio sim que a oração da igreja pode mudar o destino da nação, não tenho dúvida disso. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação é que a igreja comece a confiar mais nos políticos do que em Deus. A minha preocupação é que a igreja comece a acreditar que o favor dos políticos é que vai fazer com que ela viva bem. E aí, todas as vezes que a igreja ficou confortável nas nações, ela entrou num esfriamento espiritual muito grande.
É comprovado que os lugares onde a igreja é mais fervorosa são nos países da igreja perseguida, na China, os países árabes de ordem muçulmana, no Irã e em outros países que a igreja é fortemente perseguida, até porque perseguição não destrói a igreja, nunca destruiu. Quanto mais matavam Amém. pessoas na primeira perseguição da igreja, queimavam os irmãos vivos, decapitavam, jogavam em baldes de óleo quente, mais pessoas se convertiam, jogava lá na arena, e aí morria um cristão na arena, 100 pessoas se convertiam lá na arquibancada. Então, perseguição nunca destruiu a igreja. O que destrói a igreja vem de dentro, a fofoca, a divisão, a rebeldia. São pessoas que estão vivendo um cristianismo fuleiro, que não tem mais cruz, que não tem mais obediência, que é tudo do meu jeito, uma graça que virou uma desgraça, uma graça barata, sem valorizar o sacrifício de Cristo. Então, assim, o meu medo hoje, o meu temor como homem de Deus, do envolvimento com a igreja do Brasil na política, é justamente que a igreja se torne aqueles que vão comer no palácio, e quando o profeta ele se acomoda no palácio, quando o profeta ele começa a esquecer o seu lugar na nação, ele começa a viver confortavelmente, então ele perde a linha profética dele. Então, eu acho que o papel da igreja, eu creio que o papel da igreja é orar pela nação, é orar pelos governantes, mas não esperando conforto, não. Eu acho que o conforto ele nem agrada legal. A igreja não. A igreja precisa de fogo, fogo do Espírito, e ela precisa de fogo de pressão também. Então, eu sou feliz com os resultados que a gente alcançou no Brasil, somente em relação a alguns temas que amedrontavam muito a igreja, como o aborto, na questão da homossexualidade, o movimento LGBT, que tinha uma grande força, uma força muito assombrosa, porque a ideia deles não era somente defender o seu comportamento sexual, era tentar catequizar pessoas para que elas também entrassem nisso. Então, eu sei que o governo atual mudou, sim, o curso de muitas coisas, e eu sou feliz por saber que algumas coisas ficaram no passado. Não significa que elas não vão voltar, mas, pelo menos, esse tempo que houve foi um tempo que o favor de Deus alcançou o Brasil por vários motivos. Um deles, hoje o Brasil tem uma aliança fechada com Israel, e quem abençoa Israel é abençoado. Quem ama Israel recebe o favor de Deus. Então, tem uma aliança fechada com Israel, tem um propósito para a família e para a preservação da vida. Então, esses pilares, para mim, são essenciais na consolidação de uma nação. O que é que a igreja deve fazer com isso? Deve celebrar, mas ela não deve negociar. Não deve negociar, porque no dia que a igreja negociar com quem quer que seja, quando a igreja começar a deixar de tratar pessoas como pessoas e começar a tratar como personalidade, seja ele quem for, o presidente, o deputado, quem for, ela perdeu a essência do evangelho. A essência do evangelho é que a porta do reino de Deus é igual para todos, para o presidente, para quem quer que seja. Para entrar no reino, para entrar na igreja evangélica você entra em qualquer lugar, mas para entrar no reino continua sendo arrependimento. Sem arrependimento não adianta nada. Então, a igreja pode mudar, sim, mas precisa tomar cuidado. Amém. Eu sei que o senhor tem outros compromissos, eu quero só fazer mais uma pergunta para a gente terminar nossa live. E essa minha pergunta vem aqui de perto de mim, as pessoas estão aqui. Deus está à procura de intercessores que conheçam o seu coração? Claro. Existem algumas classes de pessoas que Deus busca na terra, né? Ele busca obreiros, porque a seara é grande. Jesus disse, rogai ao Senhor da seara para que ele envie obreiros. Ele diz que o Pai busca verdadeiros adoradores, e o próprio Pai fala lá no livro de Ezequiel, né, eu busquei dentre eles alguém que intercedesse. Então Deus busca não somente intercessores, Deus busca verdadeiros adoradores, Deus busca também obreiros, verdadeiramente obreiros, que coloquem sua confiança total no Senhor. Então Deus está buscando nesse tempo, né? Ele nunca vai desistir de buscar essas classes de pessoas, porque elas são raras. Então, por serem raras, dificilmente você encontra, né? Você encontra hoje muita gente, né? Eu estava até falando em uma pregação minha que
muitos pastores fizeram transição ministerial, né? Transformando o ministério em agenda. Não dá para ter agenda agora na pandemia. Ninguém vai receber Hum, ninguém. E agora, pregador? O que vai fazer? Sem lugar para meu ir. Deus. Então, Deus está tratando com todo mundo. Comigo, com a igreja, com todo mundo. E eu aceito o tratado do Senhor porque eu sei que há um propósito em todas as coisas. 10 minutos, a gente vai encerrar às 19. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma reunião com os meus pastores hoje. Eu Não, estava as até perguntas. na dúvida se eu transmitia isso, porque a gente vai começar um treinamento hoje com os pastores, usando um livro muito bom para o ministério que se chama Ao Amado Timóteo. Esse livro traz o pastor para a essência do evangelho, do que é realmente ser um pastor. A gente vai começar hoje um treinamento com a nossa igreja, com nossos pastores, nossa equipe, para que a gente possa manter o foco naquilo que é bom, naquilo que realmente tem efeito. Como a gente pode encontrar esse livro? Acho que existe aí nas livrarias evangélicas, acho que deve encontrar, né? Ele está ali no É esse, o Amado Timóteo? Ao Amado Timóteo. Deixa eu pegar aqui, só um momentinho aqui. Enquanto eu pego, eu vou deixar a tela só com você aqui. Deixa eu pegar lá. É muito importante o que nós acabamos de ouvir através aí do profeta Santos, ele que também serve no reino de Deus ali na cidade de Salvador. Ele vai falar o nome do ministério do qual ele é pastor e profeta nesse tempo para essa geração. Ele também é escritor, pai de 5 filhos maravilhosos, esposo da pastora Rose, que é uma mulher de Deus, uma mãezona para essa geração. O profeta Santos tem compartilhado e participado de transformações de cidade, também de nações, e tem tido aliança com homens e mulheres de Deus que têm ouvido o coração de Deus nesse tempo. Eu quero ser muito grato a Deus pela vida do profeta Santos, que também foi um discipulador na minha vida. Em 2006 nós tivemos a oportunidade de se conhecer e hoje nós estamos aqui nessa live. Só tenho a agradecer, pastor Santos, por ter aceitado esse convite e fazer parte com o Senhor aqui dessa live. Foi uma alegria muito grande. Glória a Deus. O livro é esse, né? Amado Timóteo, é do Tom Oscar. A editora é Fiel, uma coletânea de cartas ao pastor. Esse livro é tremendo. Eu comecei uma série no YouTube, não terminei, gravando os capítulos em áudio para as pessoas, mas é um livraço para você que é pastor, você que tem ministério. É o livro que todo pastor precisa ler. Vou procurar. É uma reciclagem para o ministério, né, baseado nas cartas de Paulo a Timóteo, os conselhos que Paulo dá nas pastorais para Timóteo, e quão importante é para nossos dias esses conselhos, porque é lá no livro de Timóteo, né, lá na carta, né, que Paulo fala que chegariam dias, chegaram, em que as pessoas não suportariam a sã doutrina e ajuntariam para si mestres que seriam agradáveis aos seus desejos e que teriam como comichões nos ouvidos, ouvindo apenas aquilo que lhe agrada. Estamos vivendo esses dias. E aí ele dá um conselho, ele diz, mas tu não, homem de Deus, persevera nas coisas que aprendeste de mim. Então, há uma necessidade de pessoas que têm realmente esse coração voltado para o reino de Deus, para o evangelho, e que quer viver esse evangelho de verdade. Esse evangelho que não é uma utopia, que não é uma fantasia, que não é tão fácil como as pessoas têm dito, que tem suas renúncias, seus sacrifícios, em nome da glória de Deus. Quero agradecer também, pastor de Clay. Nosso vídeo no canal bombou 3 milhões e... Deixa eu ver aqui, 3 milhões e quanto? Mas da última vez que eu vi, estava 3 milhões e 500 mil views. Que é o vídeo do pastor de Clay entrando na igreja de mendigo. Se você não viu ainda, vai lá no nosso canal. Tava conversando com alguns irmãos de Moçambique e eles conheceram o meu canal por causa desse vídeo. Então, muito, muito forte o vídeo, né, pastor de Clay? Nós fizemos a conferência Paixão e Compaixão na Radicais e ele chegou lá em casa e eu dei a sugestão para ele ir para a igreja e entrar de mendigo.
e ele entrou e foi massa demais, foi assim, muito bom o choque, o impacto que teve. Eu gosto desses testes sociais. E a igreja, graças a Deus, reagiu bem, não sei se porque estava no clima da conferência, Paixão e Compaixão, mas reagiu bem e o vídeo eu postei no canal sem a ideia de que fosse se tornar tão famoso, não sei, coloquei lá e esse vídeo é o vídeo mais visto do meu canal e já E, teve mais de 3 milhões de views. e na verdade, Estados Unidos, hein? Portugal, Angola, Moçambique, Nigéria. Eu estava vendo esses dias nos analíticos do YouTube Studio. Um monte de pessoas viram lá o vídeo, né? Foi forte demais. É. E ficou muito bom, depois que você editou lá, ficou muito bom. Na verdade, assim, eu tenho feito isso aqui em algumas cidades também. Deus tem salvado vidas, porque, na verdade, mostra a realidade do que é a igreja dentro da igreja. Uhum. E mostra pessoas que realmente ainda ama, independente que seja um mendigo, a prostituta, o homossexual, a lésbica, Deus ainda tem pessoas ali dentro cheias de compaixão e de amor. E eu Verdade. sou muito grato pelo Senhor ter me dado essa oportunidade de ali em Salvador ter feito com o Senhor esse momento. Foi muito extraordinário, o que marcou realmente vidas, ao ponto de o pastor que me levou, que foi o nosso apóstolo, não ter me conhecido, ainda me dá oferta. Foi bom demais. Quero agradecer Muito a bom. todos os amigos que apareceram aqui na nossa live. Nem o nome de alguns estão aparecendo aqui para mim. Quero agradecer a Adriana, nossa filha aqui espiritual, Morena Carvalho, minha amiga lá de Baitaba, querido Leandro, do Rio de Janeiro, filho da nossa saudosa pastora Marta. Lembra da pastora Marta, lá de Rio de Janeiro? Sim, sim. Rocha Miranda, ela está no Senhor Uhum. já, o Senhor levou. Mi querida amiga Maru Gutiérrez, desde Colômbia, Bogotá, bem-vinda, um beijo em tu coração. Estamos lançando agora o Blindagem Emocional. Domingo que vem vamos ter uma classe exclusiva em espanhol. Vamos lançar Blindagem Emocional em espanhol. Vai ser uma bênção. Meu querido Cristiano de São Paulo, está falando aqui, Clay, que não esquece de você, não. Cristiano Quem é? Didi, Cristiano, lá em São Paulo. Ele não gosta de chamar Ok. ele de Didi, mas para mim é Didi mesmo, não tem jeito. Uhum. Você. Outro dia, Cristiano, eu estava lembrando da sua mãe, no dia que eu dormi lá, que foi no dia que Deus me deu espanhol, né? Eu conto esse testemunho onde eu vou, que Deus me deu espanhol orando em línguas, eu estava na casa do Cristiano, e a mãe do Cristiano era uma figuraça, né? Já também partiu, né? E aí ela chegou lá, e eu na época estava no voto da barba, e eu estava com uma barba imensa, e aí ela chegou lá na parte de cima e me viu dormindo lá, e ela chegou lá, né? Ô, Didi, que esse homem aqui em cima aqui, Didi, esse homem mendigo aqui em cima dormindo, Didi, esse homem é uma barbona grande assim, Didi. Didi, você pega esse homem na rua, tá aqui pra dentro de casa pra dormir, Didi. E eu não Ai, quis. ai. Naquela noite, Deus me deu espanhol como presente, orando em línguas. Didi, um grande Glória. amigo, meu querido Cristiano, homem de Deus. Deus abençoe, né? Tá aí também Luca, nosso discípulo querido. Luca Deloy, ó. Cristiano tá indo aí, né? Foi muito bom aquele dia, é verdade. Eu não esqueço, cara. E naquele dia, Cristiano, Deus me deu espanhol, cara. Foi muito louco, porque nós tivemos na conferência com o Guilhermo pela manhã e eu não entendi espanhol. E Deus falou comigo poderosamente. Vou te dar 2 sinais hoje que eu vou te levar a todos os países da América Latina. Eu ganhei uma Bíblia em espanhol e à noite, né? Depois do susto com a mãe de Cristiano, né? Nunca esqueço, ele fala que eu imito igualzinho ela, né? Didi, esse homem aqui, Didi, que deitado aqui, Didi, esse homem com essa babona, Didi, Didi. Aí ele ria, né? Chorava assim. Não, ele é da Bahia, mano. Esse homem é da Bahia, Didi, esse homem tá falando aqui em São Paulo aqui, Didi, esse homem é da Bahia, Didi, esse homem da Bahia. E aí foi muito engraçado, a gente riu muito. Bom, muito Depois, bom. ficou minha amiga. E naquela madrugada, Deus me deu espanhol, né? Eu orando ali na casa de Cristiano, Deus me deu espanhol. Então, um abraço Amém. aí, Cristiano, saudade. Um abraço aí. Cadê a Maria, Clay? Maria, os meninos. Um abraço aí. Cadê o Jeremias? Saudade do Jeremias. Tio Santos está chamando. Aparece aí para Tá dar todo um alô aí para a gente aí, Aparece aqui, pessoal. ó, todo mundo corre rápido. Quero agradecer também meu querido Raineldes Torre, pastor Raineldes, meu discípulo querido. Beijo. Jeremias, rápido. Vem, papai. Vem, Beijo. Débora. Olha lá, tio. Dando tchau, ó.
A hora em inglês, sim. Maru está dizendo que agora Deus precisa me dar o inglês. Verdade. Tenho uma amiga que é teacher in English, pero no me bendice. Não me bendice. Jeremias. Jeremias. E aí, tio, como é que tá? O Cristiano está dizendo aqui, Débora. nunca vou esquecer você, Guilherme. Débora. Vou chegar na igreja de adorar. Olha a pequenininha. Pessoal, todo mundo Aqui grande. é Esté, Débora, Maria Luísa, É. Cadê a irmã Maria? Não quis aparecer. Amor. As mulheres Amor, são disse que não tá bonita para aparecer agora, não. tímidas para aparecer na live. É. Tá bom, queridos. O Cristiano está falando aqui, não esquece quando você foi pregar lá a primeira vez lá na Ilha de Adorar, e foi a primeira vez que você foi para São Paulo, em 2006. Peraí, como é que é? O Cristiano está falando que quando você foi pregar a primeira vez lá, que você ficou na minha casa, em 2006, que ele nunca se esqueceu disso, né? Que Deus marcou fortemente a vida dele. Glória a Deus. Vamos orar. A gente falou tanto de oração. Verdade. Vamos orar encerrando e pedindo a Deus que a sua graça, o seu favor nos abençoe. Eu vou estar compartilhando no meu canal essa live, no canal no YouTube. A gente pode, então, estar abençoando outras pessoas com o conteúdo que a gente produziu aqui. Amém? Eu orei no início, você ora agora no final para selar o mistério. Pai, nós declaramos, venha o teu reino sobre essa nação e sobre a face da terra. Nós declaramos que seja feita a sua vontade na vida de cada pastor, na vida de cada profeta, de cada intercessor, de cada líder desta nação. Seja o teu governo sobre o governo da nação brasileira. Seja o teu domínio e o teu comando sobre cada família. Que o Senhor traga direcionamento, sabedoria, capacitação nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, que Deus abençoe a todos, tantos seguidores aí, o pessoal que me segue aí nas redes sociais. Procura aí o Pastor de Clay também, segue ele aí no Instagram, segue ele no YouTube, segue ele no Facebook, está sempre liberando uma palavra profética. Então, recomendo. Quero recomendar também um canal para o pessoal que está aí, de um grande amigo meu, que é o pessoal lá de Caetité, e eles pediram até para eu gravar um vídeo, né, para recomendar o canal deles. E eles me mandaram aqui o nome do canal, quero aqui passar para vocês, recomendar aqui para vocês. Só deixa eu conseguir abrir meu WhatsApp aqui, né? Deu um oxe aqui. Vamos lá aqui. E esse canal é um canal de amigos, adoradores, bênção de Deus, né? Que tem abençoado sua cidade, sua igreja, são pessoas sérias. Eu não gosto muito de recomendar muitas pessoas não, a não ser que eu conheça, que eu confie e que realmente eu tenha conhecimento do ministério, né? Poderoso que a pessoa tem. O conselho aqui do Rainel diz que ele está falando, né? Clicar em cima do comentário, clicar em show, ele aparece na tela. Olha aí, aprendendo, né? Estou aprendendo a usar o aplicativo também, hein? Vamos fazer o teste aqui que o Rainel, você clica no... Ah, entendi aqui. Então, aqui, ó. Você clica e aí o comentário aparece. Olha que benção. O pessoal falando aí. Ótimo. Coisa de Deus aqui, ó. Aí o comentário clicou, aparece aqui, ó. Comentário do Cristiano. Vim descobrir isso agora, foi no final, Rainel. Não olhei o WhatsApp, né? Na live não dá para olhar. Então, glória a Deus. Aprendendo aí. Coisa linda. Eu amo aprender, né? Então, eu quero recomendar aqui o canal do meu amigo Shaddai. Shaddai lá, de Caetité. O nome do canal é Coroar, Louvor e Adorações. Então, Ministério Coroar, Louvor e Adorações. Você procura lá, Ministério Coroar, Louvor e Adoração no YouTube. Super recomendo esse canal. Muito top. Beleza? Grande abraço a todos. Clay, obrigado. Tamo juntos. Tamo junto. Em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos aí. Graça e paz. Amém.